Olá, estudantes, sou a professora Jânia. Vamos continuar, então, na nossa disciplina de Tecnologias de Tratamento Ambiental, certo? Vamos falar nessa aula agora sobre legislações voltada para esses tratamentos, né, no caso aqui a gente falou nessa disciplina sobre os tratamentos de aterro sanitário, quais são os tipos, né, tecnológicos de tratamentos de resíduos, de uma forma geral. Então a gente falou de aterros sanitários, né, falamos de resíduos domésticos, certo? Falamos sobre, né, por final falamos sobre os efluentes, né, esgotos, por exemplo, certo? E então a gente já teve até uma disciplina, que é a nossa disciplina de resíduos sólidos, onde a gente aprendeu bastante sobre as PNRS, certo? Então eu sugiro para vocês recapitular as legislações, voltar nessas aulas, tá? Ou então sempre ter material para vocês estarem consultando, né? Porque legislação, leis, né? Às vezes a gente não grava todas, né? Porque são muitos capítulos, mas é sempre importante vocês saber aonde que vocês podem estar acessando, né, esses conteúdos, tá? Vocês como estudantes de técnico em meio ambiente, podem sempre estar precisando, né, dessa legislação para vocês se respaldarem, tá? Então a gente vai falar sobre legislações relacionadas ao tema, dentro aqui dessa resolução CONAMA, número 275, de 25 de abril de 2001, na apostila de vocês ali na página 34, vocês vão encontrar essas informações, tá? Então eu fiz aqui um resumo do resumo mesmo, trazendo um pouco de informações, mas na própria apostila de vocês, né, tem várias páginas lá que traz essas legislações, ok? Bom, essa resolução, né, ela começa dizendo que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva, tá? Então, a gente sabe que hoje existe a coleta seletiva, onde você vê, né, aquelas latas de lixo, latões de lixo, cada um com as suas devidas cores. Isso já, né, na educação da geração atual, eles já vão crescer aprendendo então sobre cada um desses tipos de cores diferentes, né, onde tem que ser depositado ali vários, né, tipos de resíduos, tá? Então o que diz aqui no CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, no uso das atribuições que lhe conferem na Lei 6.968, de 31 de agosto de 1981, e tendo em vista o disposto da Lei número 9.605, de 2 de fevereiro de 98, e no Decreto de 3.179, de 21 de setembro de 99, que considera que a reciclagem de resíduos deve ser incentivada, facilitada e expandida no país para reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais não renováveis, energia e água, tá? Então, essa legislação aqui, né, do CONAMA, considerou tudo isso aqui, ok? Para trazer então, algumas imposições, né, por meio de parágrafos, onde a gente vai ver que tem legislação para todos os tipos de resíduos, como devem ser tratados, onde que eles devem ser depositados, tá? Quais que podem ser reciclados, quais que são perigosos e não perigosos, como a gente já estudou, certo? Então, são essas legislações, né, que regem essas demandas, tá? E assim também como trazem o quê? Sanções, né, para, por exemplo, as empresas, as indústrias que não seguem, né, o que foi imposto pela legislação, tá? Considerando que as campanhas de educação ambiental providas de um sistema de identificação de fácil visualização, de validade nacional, é inspirado em formas de codificação já adotadas internacionalmente, sejam essenciais para efetivarem a coleta seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais. Então, isso aqui, né, um parágrafo, considera-se, né, e resolve o quê? Que no artigo 1, tá, é um exemplo que eu estou colocando, um dos exemplos que tem, certo, nessa legislação, estabelecer o código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação de seletiva coletores, né, seletivo de coletores e transportadores, bem como nas campanhas
informativas para a coleta, tá? Então, esse artigo aqui, né, ele foi produzido, certo? Baseando, então, nessa consideração aqui, tá? Nessas considerações aqui, né, como a gente viu acima. Bom, isso aqui é o padrão de cores que temos, né? Onde a gente tem aqui o amarelo para o metal, o azul papelão, papel e papelão, verde vidro, vermelho plástico, né? Temos aqui o marrom, resíduos orgânicos, preto para madeira, resíduos radioativos aqui no roxo, o laranja, resíduos perigosos, o branco, resíduos hospitalares, e aqui o cinza, resíduos gerais, né, não recicláveis ou misturados, né, como por exemplo pode ser matéria orgânica, né, aquele lixo que vem da cozinha, tá? Então a gente tem muitas opções aqui, né, onde a gente pode depositar em cada um desse recipiente aqui os diferentes resíduos que existem, tá? E a gente já viu que isso aqui, né, é o quê? Uma legislação, tá? É uma obrigação, né, que todas as empresas possam seguir, tá? Essa demanda aqui. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, tá? Que é a lei de 2010, onde a gente já, como eu disse para vocês no início da aula, nós já estudamos, tá? Bastante sobre a PNRS, certo? E a gente sabe que tem muitos artigos ali dentro dos artigos, tem, né, bastante colocações, como disse para vocês, para vários tipos de resíduos. O que ela institui aqui, tá? Essa lei ela institui na Política Nacional, né, de Resíduos Sólidos, dispondo sobre os seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Que inclui os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público, ok? E aos instrumentos econômicos aplicáveis, né? Lembrando que isso aqui é a nível federal, estadual e municipal, certo? Então, todas essas esferas, todas as gestões dessas esferas, elas vão estar, né, seguindo, né, essas leis aqui, tá? Foi por meio dessa lei aqui que foi proibido, então, os lixões, se vocês se recordam na nossa disciplina de resíduos sólidos, tá? A partir daqui foi proibido, então, os lixões. Hoje são, os lixos, né, domésticos, por exemplo, são destinados, depositados, né, para um aterro sanitário, ou então, né, dentro da legislação, certo? Pode ir para um aterro sanitário, e outros tipos de aterros que existem, ok? Mas não, né, mais o lixão, certo? Bom, então, reforçando, vocês voltem lá na disciplina de resíduos sólidos para vocês tratar, né, mais profundamente sobre essas informações aqui, tá? Sobre a PNRS, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!